Você já deve ter ouvido falar na importância de ter um portfólio. Se você trabalha na arquitetura, engenharia, design de interiores, técnico em edificações, ou seja, se você trabalha com projetos, você já deve ter ouvido falar da importância de ter um bom portfólio, não é mesmo? Então, nesse vídeo aqui eu vou te dar algumas dicas de como ter um bom portfólio, aquele portfólio que vai te trazer clientes, sempre trazendo novos clientes, tá? Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, fica até o final e também eu quero te fazer um convite muito importante. Dia 10 de janeiro vai ter o nosso evento Masterclass Revit, onde eu vou te ensinar um projeto do absoluto zero na ferramenta do Revit. E para você participar, bem simples, na descrição tem um link, é só você clicar e se cadastrar para o nosso evento que vai acontecer no dia 10 de janeiro. Vejo você lá, tá bom? Então vamos agora voltar para o nosso conteúdo, tá bom? Bom, primeiro ponto aqui, eu não vou te ensinar a fazer na prática nesse vídeo aqui, tá? O portfólio, mão na massa ali, montar o seu portfólio. Se você quer aprender a fazer um portfólio, inclusive na ferramenta do Revit aqui que eu ensino nesse canal, tem um vídeo ensinando, eu vou colocar aqui nesse card aqui, vai estar passando aqui. Só você clicar nele, deixa ele aberto em uma nova guia aí para depois você assistir. E lá eu vou te ensinar no próprio Revit como que você cria um portfólio para projetos, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou te dar algumas dicas importantes, algumas observações, ou seja, eu vou te mostrar, eu vou te ensinar a base aqui, o que tem que ter no portfólio, alguns pontos importantes que você tem que levar em consideração para o seu projeto a cumprir com o objetivo dele, que é atrair clientes para você, beleza? Bom, então, primeiramente, para que um portfólio, né? Você pode estar falando, Bruno, mas para que eu preciso de um portfólio? E aí, basicamente, para te responder, eu posso te fazer outra pergunta, né? Como que você acha, por exemplo, que o seu cliente ele vai te contratar, né? Vamos supor, você coloca na seguinte situação, você está conversando com seu cliente, ele fala assim, pô, legal, você é arquiteto, você é engenheiro, ou seja, você faz projetos, e aí você fala, eu faço projetos, legal, meus projetos são muito bons, inclusive, imagina nesse diálogo, né, você tentando justificar para o seu cliente que você faz bons projetos, né, ou seja, que seu trabalho é bom, somente com palavras, né. Então, quem está nessa área sabe que a gente trabalha muito com visual, e para o cliente, né, não é diferente, tá, ele vai querer, se coloca no lugar dele, ele vai querer ver o que você faz. Então ele vai pedir ali, nossa, que legal, você faz projetos mesmo, deixa eu ver o que você já fez. Então isso, na verdade, vai ser o seu portfólio, né? O que você já fez vai ser o seu portfólio. E isso vai fazer com que ele tome a decisão de te contratar ou não, tá? Então é muito importante você ter um portfólio, não só um portfólio, qualquer portfólio, a gente vai ver daqui a pouco, que não é simplesmente criar um portfólio simplesmente por criar, tem que ser um bom portfólio e direcionado com aquilo que você quer atuar, beleza? Bom, e agora a gente entra para outro ponto, né? Que eu anotei aqui. Como montar um portfólio ideal, tá? Então, na minha opinião, um portfólio ideal, ele tem que ser nichado ou até mesmo subnichado. E aí você fala, Bruno, o que é nichado, super nichado ou subnichado, né? Esse termo nichado, tá? Ele vem aí muito utilizado no marketing, né? E no marketing, esse termo nichado significa você reduzir a sua área. Por exemplo, vamos supor que você vai criar um portfólio e você pega, por exemplo, um portfólio, vamos supor aqui da faculdade, que você tem vários projetos, e às vezes você acha que o seu portfólio ele tem que ter muita quantidade, né? Ou seja, quanto mais projetos você colocar nesse portfólio, na sua cabeça é melhor. Só que na verdade é que isso acaba te atrapalhando, tá? Porque se você tem muitos projetos, às vezes o seu cliente, vamos supor que o seu cliente, né, ele vai te contratar para você fazer um projeto de uma casa para ele, tá? Colocando o exemplo aqui de uma residência. E aí você monta o portfólio com vários projetos, inclusive pega os seus projetos lá da faculdade, faz aquele portfólio gigante, né? E aí seu cliente vai ver, não tem um projeto de residência lá, ou se tiver, é um só, né? E aí seu cliente vai falar, pô, mas será que ele é especialista nisso, tá? Então nichar, né? Ou seja, ser específico em alguma coisa, por exemplo, ali, se você quiser trabalhar com projetos residenciais, você tem que montar um portfólio que converse com isso, né? Ou seja, um portfólio de projetos residenciais. Então você tem que definir isso, um projeto, talvez você fala, Bruno, mas eu quero fazer todo tipo de projeto. Então seria mais inteligente você dividir isso, né? Por exemplo, esse portfólio, eu vou fazer vários portfólios. Um portfólio vai ser só de projetos residenciais, o outro portfólio vai ser só de projetos comerciais. E aí isso, quando você tiver um cliente diferente, por exemplo, esse cliente aqui, ele quer fazer um projeto comercial. Então eu vou mostrar o meu portfólio. Esses daqui são os projetos comerciais que eu já fiz,
tá? E aí seu cliente ele não vai perder tempo, ele vai ver somente aquilo que você fez de acordo com o que ele deseja, tá? Então é como se fosse um catálogo mesmo, um portfólio, basicamente é essa a ideia do portfólio. Relembrando, para montar um portfólio ideal, tá? Não é quantidade, não cometa o erro de pegar vários projetos, inclusive, né, de todo tipo de projeto diferente, só porque você quer mostrar que você tem muito projeto feito. Não, tá? É melhor você mostrar, por exemplo, três projetos num portfólio totalmente direcionado para aquilo que seu cliente deseja, que ele está buscando, do que mostrar 10, 15 projetos que não tem nada a ver com o que o seu cliente deseja ali, né? Então aí ele não vai ter essa percepção se você é realmente o melhor profissional para ele, beleza? E aí você pode me perguntar, né? Pode surgir uma dúvida aí na sua cabeça, que passa na cabeça da maioria das pessoas. Bruno, não fiz projetos ainda. Como que eu monto meu portfólio, né? Poxa, se eu não peguei projetos ainda, como que eu vou montar um portfólio? E aí o que eu te falo? Você tem uma desvantagem, tá? Porque você não fez projetos ainda, você provavelmente está entrando no mercado agora, ou está ainda fazendo a faculdade, mas você também tem uma vantagem. Essa vantagem é que você tem uma liberdade artística, você pode pegar e criar alguns projetos especificamente para aquilo que você quer atuar, tá? Supondo aqui que você queira trabalhar inicialmente aí com projetos residenciais. Então, o que você pode fazer? Pegar algumas referências de projetos residenciais, né, e criar alguns projetos em cima daquilo para o seu portfólio especificamente. E o lado positivo disso é que você não vai ter um orçamento, né, não vai ter um cliente real ali te cobrando, ou seja, te limitando muitas das vezes que isso acontece. Então você vai ter uma liberdade de mostrar melhor o seu trabalho, tá? Então usa isso como um lado positivo, monta 2, 3, não precisa muitos projetos, tá? Monta 1, 2, 3 projetos bem feitos e isso com certeza quando seu cliente, por exemplo, aparecer um cliente que fala, pô, eu queria um projeto de uma casa minha, eu comprei um terreno, você mostrar esse seu portfólio muito direcionado para ele, você falar assim, olha, esse daqui são alguns projetos que eu fiz, né? Você não vai estar mentindo, falando que construiu, seu projeto foi construído. Você simplesmente vai estar falando que foi um projeto que você fez. Realmente você vai fazer aquele projeto, vai detalhar ele, deixar ele perfeito ali para o seu cliente ver, gostar, e aí com certeza vai ter mais chance dele te contratar. Outra pergunta que surge muito, onde coloco o meu portfólio, né? A gente sabe que o portfólio, se você criar, ele vai ficar salvo no seu computador, mas na verdade se você deixar no seu computador, basicamente ninguém vai achar, né? Você vai ter que enviar por e-mail, algo do tipo. Então essa é uma opção, tá? Você poderia sim enviar por e-mail, o seu cliente pediu, você fala, me passa o seu e-mail, eu vou te enviar. Envia o seu portfólio, é uma opção, mas a gente tem também a internet, né? Tem sites como, por exemplo, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente tem, por exemplo, o Behance, tá? Pronto, Behance. E aqui no Behance você tem como colocar os seus portfólios dos seus projetos, tá? Esse daqui é um perfil antigo meu, tá? Da época da faculdade. Mas basicamente aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, portfólio arquitetura, tá? E vou dar um enter. Beleza, aqui você vai ver que vai aparecer vários portfólios e você pode subir o seu portfólio aqui nesse site, né? Behance, tá? Behance.net. Qualquer coisa, pausa o vídeo aí, dá pra você pegar esse link. Então vamos abrir um aqui, ó. Olha que legal. Posso abrir, por exemplo, esse daqui que apareceu. E aí, ó, vou rolando aqui pra baixo, ela mostra aqui o currículo dela, né? E aí, rolando pra baixo, alguns projetos que a pessoa já fez. E ela coloca aqui, ó, plantas, cortes, né? Bem bacana isso daqui. Então, o que acontece? O lado positivo tem um lado positivo, tá? Deixa eu voltar aqui. Tem um lado positivo e um lado negativo de você colocar o seu portfólio em sites como este daqui, por exemplo, tá? O lado positivo é que fica aqui, como a gente percebeu, né? Deixa eu voltar aqui. Ele fica visível. Então, se alguém pesquisar por portfólio de arquitetura, alguma empresa ou algum cliente também, possível cliente, ele pode achar, né, o seu portfólio aqui, gostar e te chamar. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que vamos supor que você pegou e colocou seu portfólio aqui no Behance, tá? E aí no Behance você pega, dá para você criar um link para compartilhar com o seu cliente, e aí você compartilha esse link com o seu cliente. Só o que acontece? Quando você faz isso e manda o seu cliente para cá, ele vai ter a possibilidade de olhar todos esses portfólios aqui, ó. Então você vai estar competindo com um monte de pessoas aqui que tem um portfólio aqui. E às vezes pode acontecer dele achar um projeto que ele gostou mais do que o seu, e aí se ele gostar mais desse projeto, provavelmente pode correr o risco
dele entrar em contato com essa outra pessoa aqui, ao invés de você, tá? Então, esse é o lado negativo de você colocar em sites abertos, por exemplo, aqui como o Behance, tá? E uma solução para isso é você criar um site seu, tá? E, ao invés de você colocar num site, por exemplo, no Behance, você pode criar um site com o seu domínio, tá? E aí colocar o seu portfólio, colocar lá quem sou eu, né? Aquela aba que você vai falar um pouco mais sobre você, alguns projetos que você fez, então você vai ter muito mais liberdade. E o melhor é que você vai ser o único ali, né? Por exemplo, o site vai ser seu cliente não vai achar uma outra pessoa, um outro profissional que não seja você. Então é bem legal essa opção. E aí você fala assim, Bruno, mas, né, se eu fizer isso, montar um site, como que os clientes vai achar, já que vai ficar o site lá com link específico, né? Então, para solucionar isso, tá? O que você pode fazer? Você pode estar divulgando o seu link do seu site nas suas redes sociais. Então, eu recomendo que você tenha aí também um Instagram, né? Talvez um Facebook ou um canal no YouTube. Também é bem importante hoje você ter visibilidade, né? Então, se você tem algumas redes sociais dessas, não precisa ser todas. Se você já tem um Instagram, posta ali algumas fotos de uns projetos, algumas fotos do processo ali de você trabalhando, e aí você vai divulgando, né? Dá para você pôr na bio do Instagram lá um link, você coloca o link lá, o meu portfólio, meu site, e aí coloca o seu site, vai ter lá o seu portfólio, seus clientes vai ser atraído pela sua rede e vai abrir o seu site. Se ele gostar, ele já entra em contato com você. Você pode colocar um ícone do WhatsApp, né, para poder ele entrar em contato com você direto no WhatsApp. Tem várias possibilidades quando você tem um site seu, tá bom? Outra opção também, quem não gosta de ter redes sociais, é você divulgar pagando na internet, por exemplo, o Google, né? A gente consegue anunciar na ferramenta do Google. Então aqui, por exemplo, para fazer uma pesquisa aqui, ó, arquitetos em São Paulo, por exemplo, tá? Eu tô aqui em São Paulo. E aí vamos ver, eu vou abrir aqui, deixa eu mostrar aqui minha tela, né? Não tô mostrando. Então, olha aqui, ó. Vai ter vários anúncios, ó. Isso daqui são pessoas ou escritórios que pagam para aparecer quando alguém pesquisa por esse termo, né? Se alguém tá pesquisando aqui arquitetos em São Paulo, então provavelmente essa pessoa tem interesse em contratar um profissional. E aí, olha que legal, a gente tem a possibilidade de você criar anúncios como esse aqui no Google. Quando a pessoa digitar esse termo aqui, um termo específico, você pode aparecer aqui nas primeiras buscas aqui do Google, e aí você vai colocar o seu link do seu site, beleza? Bom, então basicamente essas daqui foram algumas dicas que eu acho muito importante você seguir na hora de você criar o seu portfólio. Lembrando, se você quiser aprender a criar o seu portfólio, a criar projetos até, né? Para você criar um portfólio você tem que ter projetos. Se você quer aprender a criar projetos com muito mais assertividade, produtividade, né? Criar projetos até 2 vezes mais rápido, com o dobro de qualidade, aqui nesse canal tem vários vídeos de forma gratuita e também tem um vídeo onde eu deixei o card aí que você pode estar criando o seu portfólio direto na ferramenta do Revit, tá bom? Vou ficando por aqui, não se esquece de se inscrever no nosso evento Masterclass Revit, o link tá na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!